Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Já ouviu falar na Lei de Godwin? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já deve ter pesquisado alguma coisa a respeito. Mas caso você nunca tenha ouvido falar, à medida que uma discussão online continua, a probabilidade de surgir uma referência ou comparação a Hitler ou nazistas tende a 100%. Essa frase pertence ao advogado estadunidense Mike Godwin, que em 1990 acompanhou diversas discussões que aconteceram dentro do Usenet, que era um fórum online americano. E ele notou que à medida que iam acabando os argumentos e as pessoas não conseguiam chegar a um denominador comum, era quase certo que em algum momento alguém ia começar a fazer referências ao nazismo ou a Hitler ou fazer comparações. E esse momento em que estão acabando os argumentos razoáveis e começam as comparações com o nazismo é conhecido como ponto Godwin, que também é conhecido como o limite da discussão. Já não tem muito mais para onde seguir a conversa. Essa informação que eu acabei de compartilhar com vocês, eu encontrei em um canal chamado Today I Find Out. Caso você queira verificar essa informação pessoalmente, eu vou deixar um link aqui na descrição do canal para você poder verificar essa fonte. E eu acho que falar a respeito desse assunto não é apenas relevante, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, não apenas nas discussões que a gente tem no dia a dia com as pessoas do nosso convívio, mas para o nosso próprio desenvolvimento como sociedade. É muito importante a gente saber reconhecer esses pontos limites de discussão e escapar disso. E eu acho que refletir a respeito disso não deve terminar junto com as eleições, porque essa questão da inabilidade de se encontrar um ponto comum na discussão já é algo que vem anterior às eleições e vai continuar após as eleições. Em se tratando de debater a respeito de partidos políticos e eleições de 2018, eu acho que o canal do Amigo Gringo já fez um excelente vídeo a respeito disso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar. E desse ponto em diante, eu gostaria de falar a respeito desse assunto de uma forma mais abrangente. Partidos políticos e eleições à parte. Quer um exemplo disso? Você já ouviu falar na palavra feminazi? Feminazi é justamente um apelido que compara feministas com nazistas. Ou seja, está aí o ponto Godwin, está aí o ponto em que não há mais possibilidade de se continuar conversando a respeito de um determinado assunto, porque a pessoa já invocou o Hitler na história e a partir desse momento não há muito mais o que se argumentar. Porém, as questões femininas não vão deixar de existir só porque as pessoas não conseguem mais conversar a respeito disso. E vou além, porque a nossa capacidade de chegar em pontos em comum dentro de questões polêmicas ou difíceis podem trazer benefícios para todos. O cara que conseguir escapar dessa armadilha de jogar o termo feminazi em qualquer discussão com mulheres, ele pode alcançar mais direitos, como por exemplo, ter direito a uma licença paternidade maior do que já existe. Nós não conseguimos chegar nessa solução, porque a gente não consegue evoluir nossas discussões até o ponto em que descobrimos necessidades e opiniões em comum, e elas existem. Alguns dias atrás eu estava conversando com um colega a respeito das alterações na legislação para facilitar o acesso do cidadão comum a armas. Eu já compartilhei aqui nesse canal a minha opinião a respeito dessa questão, eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhada, mas o ponto é, esse colega específico tem uma opinião oposta à minha. Só que a minha opinião e a dele são opostas quando a gente avalia o assunto de forma superficial, partindo do pressuposto que só pode haver duas respostas, ou é sim ou é não. Dessa forma fica muito difícil você encontrar pontos em comum em que ambos concordam. Então, quando conversamos a respeito disso, nós dois naturalmente fomos sofisticando a questão. A gente pegou esse ponto em que a gente não concorda, tiramos da discussão e começamos a avaliar outros pontos que envolvem a legislação de arma. E aí começamos a levar em consideração outros argumentos, como por exemplo, questão do preparo de quem usa armas. Nós dois concordamos que se o cidadão comum vai ter acesso à arma, o cidadão comum precisa ter preparo para usar essa arma, senão ao invés dele se defender, ele vai estar se colocando como cobaia da lei da seleção natural. E nós também concordamos que é necessário haver uma fiscalização
assim como uma frequência com que esse treinamento deve ser renovado. E não apenas isso, mas também acompanhar o histórico dessa pessoa. Porque você, como cidadão comum que conseguiu ter sua habilitação para ter a sua arma, se dali a 2 semanas agride a sua esposa, a gente começa a ver aí uma tendência maior da pessoa usar a arma contra a esposa dela em vez de usar a arma para se defender. E isso deve ser levado em consideração na habilitação para uso de armas. A opinião que eu compartilhei no outro vídeo não mudou. Eu continuo não concordando com a alteração da legislação de armas. No entanto, eu sou perfeitamente capaz de conversar com pessoas que são a favor e tentar encontrar pontos em comum para tornar a situação menos pior. Porque no final das contas, isso não é uma escolha individual, é uma escolha coletiva. O fato de um indivíduo, ser contra, não significa que a lei não vai ser alterada se houver uma vontade de muito mais pessoas a respeito disso. E eu não vou sair da discussão porque uma lei que está sendo aprovada, mesmo contra a minha vontade, ainda é uma lei que afeta a minha convivência na sociedade. E é muito importante que eu tenha participação nisso. Justamente se eu não posso evitar que determinada coisa aconteça, eu posso no mínimo contribuir para que essa coisa aconteça de forma mais controlada, gerando menos perdas para as pessoas e, por consequência, menos perdas para mim. Da mesma forma que as reivindicações feministas não vão desaparecer só porque tem um cara que fica gritando por aí feminazi. A única coisa que vai acontecer é que a questão vai continuar avançando e você, que não está tentando acompanhar a discussão, reduzindo a sua participação na discussão de algo que vai acontecer independente da sua vontade ou não. E a gente precisa desenvolver a nossa capacidade para debater certas questões, procurando nos afastar ao máximo desse ponto Godwin em que ninguém consegue chegar num ponto em comum. Um outro exemplo prático disso é o que aconteceu na Copa 2018, que é quando um influencer muito conhecido, que é o Cossielo, fez um comentário que caracteriza racismo estrutural. Esse episódio colocou uma discussão na mesa e graças a isso eu tive acesso a diversos conteúdos que me esclareceu do que se trata a questão do preconceito estrutural. E isso me ajudou a mudar o meu ponto de vista e a refletir melhor a respeito de certas coisas. No entanto, esse conteúdo foi proporcionalmente muito menor do que a onda de pessoas que queria atacar pedra no Cossielo contra outra onda de pessoas que queria defender o Cossielo de pedradas. Quando no final das contas, o Cossielo é só mais uma pessoa como qualquer outra pessoa. E essa questão do preconceito estrutural é muito maior do que um único indivíduo. Então havia aí uma oportunidade de fazer uma reflexão coletiva a respeito do problema que é o preconceito estrutural. Mas essa reflexão foi atrapalhada porque todo mundo ficou enroscado no ponto Godwin, discutindo se devia ou não tacar pedra numa pessoa. E agora eu pergunto, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz para aprender a discutir e debater sem ficar enroscado no ponto Godwin? Eu não tenho essa resposta, eu tenho essa pergunta. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários qual seria a sua resposta para essa questão. Me dá um joinha se gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!